Vamos explorar um tópico que, à primeira vista, pode parecer perturbador, mas é de extrema importância para compreender os ensinamentos centrais de Jesus e nosso caminho para a salvação. Iniciamos uma jornada espiritual com um sermão intitulado Jesus explica hábitos pecaminosos que o levam ao inferno. É um título que evoca introspecção, autoconsciência e busca pela redenção. Embora seja fácil se surpreender com a gravidade de tal afirmação, é essencial enfrentar essas verdades de coração aberto e espírito receptivo. Em nossas vidas, todos nós buscamos cultivar hábitos que nos enriqueçam, que elevem nossos espíritos, tragam alegria às nossas vidas e nos tornem versões melhores de nós mesmos. Assim como existem hábitos que aprimoram a vida, também existem hábitos que podem nos desviar, afastando-nos do caminho da retidão e do abraço de nosso amoroso Deus. Jesus, em sua infinita sabedoria, falou sobre esses hábitos não para nos condenar, mas para nos alertar, guiar e oferecer redenção. Por cada advertência que ele nos deu, ele também iluminou o caminho da graça, misericórdia e salvação. É da natureza humana focar no tangível, nas ações que podemos ver. Tendemos a julgar a retidão de uma pessoa com base em suas ações. No entanto, Jesus, em seus ensinamentos, transcende essa perspectiva superficial. Ele enfatiza não apenas nossas ações, mas a disposição de nossos corações, os reservatórios invisíveis de nossos sentimentos, intenções e desejos. Hoje, exploraremos 5 hábitos pecaminosos, conforme expostos por Jesus, que podem nos afastar do reino de Deus. Hábito número 1. Incredulidade. O Evangelho de João, particularmente em João 3, versículo 18, destaca a gravidade dessa incredulidade com clareza surpreendente. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Este versículo não fala no futuro. Não diz que a rejeição de Cristo levará a uma condenação futura. Ele declara que aqueles que não creem já estão condenados. A peso desse versículo não está relacionado a um dia do juízo futuro, mas ao estado presente da alma. O ato de rejeitar Jesus Cristo não é apenas uma descrença passiva, é uma decisão ativa, consciente ou inconsciente, de rejeitar a salvação que ele oferece. Visto dessa maneira, a incredulidade não é apenas uma escolha pessoal, é uma postura espiritual que tem repercussões eternas. Não se trata apenas de negar uma figura histórica ou duvidar de uma série de eventos, mas de afastar-se da própria manifestação do amor, misericórdia e graça de Deus. Isso nos leva ao ponto: a salvação não é simplesmente frequentar a igreja, realizar milagres, ler a Bíblia ou cantar hinos de adoração. Não é uma atividade religiosa. Em seu núcleo, a salvação é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. 1 João 5, versículo 12 afirma: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Existe uma linha divisória nesta vida, apenas 2 grupos: aqueles que têm o Filho e aqueles que não têm o Filho. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Imagine essa divisão como você vive sua vida, porque quanto mais ela estiver em primeiro plano em sua mente, mais você desviará os olhos deste mundo e os direcionará para a eternidade. Ao entrar na sala de aula amanhã, lembre-se de que Deus divide aquela sala em 2 grupos distintos. Ao entrar no escritório amanhã, lembre-se de que Deus divide aquele escritório em 2 grupos distintos. Ao entrar na fábrica amanhã, lembre-se de que Deus divide aquela fábrica em 2 grupos distintos. Existe uma linha invisível que não vemos, mas Deus vê. Agora, ouça um pensamento sobrio. Essa mesma linha, que separa os perecíveis daqueles que estão sendo salvos, também existe em cada igreja. Ela separa os 2 grupos. Em sua própria igreja, isso não é uma reflexão séria. Agora, ouça um pensamento ainda mais sério. Essa linha de divisão existe não apenas em igrejas, mas também em famílias. Marido e esposa estão em lados opostos. Mãe e filho estão em lados diferentes. Viver uma vida de incredulidade envia as pessoas para o inferno, pois elas já estão condenadas. Hábito número 2. A vida hipócrita. Em um mundo onde as aparências muitas vezes superam a autenticidade, as palavras de Jesus ressoam com a profunda verdade atemporal. Em Mateus 23, versículo 13, ele adverte os mestres da lei e os fariseus com palavras que despertam nossa consciência.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham a porta do reino dos céus diante dos outros. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão tentando. Essas palavras fortes não são apenas uma crítica aos líderes religiosos de sua época, mas um aviso a todos nós sobre os perigos de viver hipocritamente. A hipocrisia é mais do que apenas fingir, é um hábito insidioso que corrói a alma. Quando nossas ações externas não refletem nossas crenças internas, quando nossas palavras falam de amor, mas nossos corações abrigam ressentimento, trilhamos um caminho perigoso. Um caminho que não apenas nos afasta dos outros, mas mais significativamente nos separa do reino dos céus. Considere a tragédia profunda de ter uma mente repleta de conhecimento religioso, mas um coração que permanece intocado por sua sabedoria divina. Um coração cheio de inferno, como alguns diriam. Tais indivíduos podem recitar escrituras, seguir tradições religiosas e até guiar outros em suas jornadas espirituais. No entanto, sob essa superfície de piedade, suas almas permanecem obscurecidas pela decepção. Essa dualidade não é apenas um erro, é um pecado grave, e a consequência é a separação eterna de Deus, um exílio autoimposto do reino dos céus. Você pode se perguntar, mas não é suficiente parecer correto diante dos outros? A sociedade não valoriza o que vê? Aqui as palavras de Jesus oferecem clareza. O reino de Deus não é um palco onde nos apresentamos para uma plateia. É um espaço íntimo onde cada pensamento, sentimento e intenção é exposto diante de Deus. Lembre-se, você pode enganar aqueles ao seu redor, talvez até mesmo seu cônjuge, seus filhos ou seus líderes espirituais. Eles podem elogiá-lo por sua aparente piedade, respeitá-lo por sua suposta santidade e vê-lo como líder da retidão. Mas em meio a tudo isso, há uma verdade inegável. Deus não pode ser zombado. Ele é o Deus que vê o que é feito em segredo. Portanto, ao refletir sobre nossas vidas, devemos examinar nossos corações com seriedade. Devemos ir além de rituais e orações prontas, buscando um relacionamento genuíno e sincero com Deus, baseado na confiança, autenticidade e fé inabalável. Viver de maneira hipócrita não é apenas sobre enganar os outros, é sobre trair nossa própria alma. E nessa traição reside a tragédia de fechar a porta do reino dos céus, não apenas para nós mesmos, mas potencialmente para aqueles que nos admiram. Que essa realidade séria guie nossos passos, afastando-nos da sombra da hipocrisia e nos levando para a luz acolhedora da fé genuína. Recuse ser um hipócrita. Hábito número 3, falta de perdão. O perdão é uma força poderosa. Ele libera fardos, cura feridas e constrói pontes. Mas mais do que tudo, o perdão está no cerne de nosso relacionamento com Deus. Jesus encapsulou isso em Mateus 6, versículo 15, declarando: Mas se vocês não perdoarem aos outros as suas falhas, o Pai de vocês também não perdoará as falhas de vocês. O peso dessas palavras não pode ser exagerado. Isso não é apenas um lembrete passageiro ou uma sugestão casual. É um mandato divino. Deus se importa profundamente com nossa capacidade e disposição de perdoar. Tanto é assim que nossa própria salvação e relacionamento com Ele dependem disso. Isso deve levar a uma séria introspecção. Com que frequência temos mantido rancor? Com que frequência permitimos que o sol se ponha sobre nossa raiva? Pense nisso por um momento. E se Deus mantivesse ressentimentos da maneira que às vezes fazemos? Dadas as inúmeras vezes em que falhamos e nos desviamos, teríamos alguma chance se Deus mantivesse um registro de nossos erros? Se Deus fosse tão implacável quanto alguns de nós podemos ser, ainda estaríamos aqui, abençoados com a oportunidade de redenção e graça? Essa é uma realização humilhante. O vasto oceano de nossas transgressões, as montanhas de nossos pecados, e, no entanto, Deus, em seu amor e misericórdia infinitos, nos perdoa repetidamente. Ele não apenas perdoa, Ele esquece. Ele apaga nossos pecados, oferecendo-nos um novo começo sempre que nos arrependemos sinceramente. Isso não é apenas uma característica de Deus, é a sua própria natureza. Deus é perdão, e ao entendermos esse perdão divino, encontramos a verdadeira essência de nossa fé. Portanto, por que Deus atribui tanta importância a nós perdoarmos aos outros? É porque manter rancor e guardar ressentimento revela um coração que não compreendeu verdadeiramente a graça de Deus.
reflete uma alma que não percebeu a profundidade do perdão de Deus por nós. Hábito número 4. No Sermão da Montanha, Jesus estabelece princípios revolucionários que remodelam nossa compreensão de moralidade e retidão. Uma dessas declarações profundas é capturada em Mateus 5, versículo 22, onde Jesus adverte: Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. À primeira vista, isso pode parecer severo. Por que a simples raiva ou nomeação seria recebida com consequências tão graves? No entanto, Jesus destaca profundamente que o reino de Deus não se preocupa apenas com nossas ações externas, mas com a disposição de nossos corações. Ao longo da história, a maioria reconheceu o assassinato como um dos pecados mais graves. No entanto, Jesus nos desafia a considerar que as sementes de tais atos, como ódio e raiva, começam profundamente dentro de nossos corações. Antes que uma mão seja erguida em violência, o coração já cometeu o crime em sua fúria apaixonada. Um coração que abriga a raiva é, essencialmente, um coração que se afastou do amor e da graça de Deus. Em conclusão, enquanto nosso mundo muitas vezes valoriza aparências externas e ações, os ensinamentos de Jesus nos lembram que a verdadeira retidão começa por dentro. Não basta evitar atos físicos de violência. Devemos também limpar nossos corações da raiva e do ódio, que podem motivar tais ações. Somente então podemos nos aproximar de Deus e verdadeiramente incorporar os princípios de seu reino. Jó capítulo 31, versículo 1 diz que fiz um pacto com os meus olhos. Como então eu poderia olhar para uma mulher com desejo? Muitas vezes, pensamos que as imoralidades sexuais começam no coração. Sentimos, pensamos e agimos de acordo com isso, mas a imoralidade sexual não começa no coração. O coração é apenas a segunda etapa da imoralidade sexual. Jó entendia essas etapas da imoralidade sexual. Ele sabia que sempre começaria com o que olhava. Se olhasse com luxúria para uma mulher, seu coração começaria a pensar nisso e então o levaria ao pecado. Jó fez um pacto com seus olhos para nunca olhar com luxúria para as mulheres. Davi não pôde fazer esse tipo de pacto com seus olhos e caiu no pecado. Há muitos avisos sobre a imoralidade sexual na Bíblia, mas é algo que está se tornando difícil para muitas pessoas evitar. E posso dizer que os cristãos também estão incluídos. Olhe para um dos avisos sobre a imoralidade sexual na Bíblia. Provérbios capítulo 6, versículo 32, que diz: Mas o que comete adultério é falto de entendimento, só destrói a si mesmo. Isso demonstra que nem todos os pecados são iguais. Em última análise, todo pecado traz a morte, mas não são iguais. Sim, todos os pecados têm suas consequências, mas a imoralidade sexual é algo que não devemos brincar. Uma área importante de imoralidade sexual que está presente na igreja hoje em dia é a pornografia. Este é um problema sério no cristianismo hoje, algo que devemos enfrentar na igreja. Você verá muitas pessoas que não olham com luxúria para o sexo oposto, mas veem pornografia secretamente em suas casas. Algumas pessoas pregam contra olhar com luxúria para o sexo oposto, mas não podem deixar de ver pornografia em segredo em suas casas. O problema que a pornografia traz não é apenas a adicção e a imoralidade sexual. Vai muito além disso, afetando psicologicamente as pessoas. Estava revisando as estatísticas das pessoas que veem pornografia, e posso dizer que é assustador. Cerca de 40 milhões de americanos a veem regularmente, e cerca de 35% de todos os downloads na internet estão relacionados à pornografia. Na igreja, 1 em cada 5 pastores jovens a vê regularmente, e 1 em cada 7 pastores adultos a vê regularmente. Mais de 70% dos cristãos ou membros da igreja ainda lutam com isso hoje e a veem pelo menos uma vez por mês. 90% dos adolescentes e 96% dos adultos jovens estão encorajando, aceitando ou permanecendo neutros na discussão sobre esse assunto. Não estou julgando ninguém. Não estou julgando as pessoas que lutam para superar essa adicção. Mas isso não é algo que você deve aceitar como parte de suas vidas.
Diz que Jó fez um pacto com seus olhos para não olhar com luxúria para as mulheres. Por que você não faria o mesmo pacto para não ver pornografia? Muitas pessoas nem sequer sabem como se relacionar com outras pessoas por causa dessa adicção. Muitas pessoas enfrentam a depressão porque se odeiam por causa disso. Então, o que acontece no mundo invisível quando você vê pornografia e ela se torna uma adicção? A verdade simples e direta é que se torna uma fortaleza, e uma vez que Satanás tem uma fortaleza em sua vida, ele não a deixará facilmente. É por isso que as pessoas querem deixar, mas não podem. 10, 20, 30 anos lutando contra o mesmo pecado porque é uma fortaleza. 1, 2, 3 cliques e você tem acesso a outro mundo. E quanto mais você está lá, mais profunda essa fortaleza se torna e mais ela enreda suas garras ao seu redor. O que acontece no mundo invisível quando você vê pornografia é que alimenta a luxúria, dando-lhe tudo o que precisa para crescer. Quando a luxúria queima nos corações das pessoas, elas se comportam de maneira tola e irracional. O pior é que as pessoas continuarão sofrendo as ações irracionais que cometem por causa da luxúria em seus corações, mas não desistirão dessas ações. Permita que este sermão seja um aviso contra a luxúria. A verdade é que a luxúria é algo contra o qual você deve lutar em todas as fases da vida. Mesmo que tenha 16 anos, deve lutar contra a luxúria. Se tiver 60 anos, deve lutar contra ela. Se for solteiro e acreditar que a luxúria desaparecerá quando se casar, isso é mentira. Deve lutar contra a luxúria em todas as fases de sua vida. Acredito que uma das principais causas de nosso arrependimento como seres humanos é a luxúria. Se quiser um futuro melhor para si, deve lidar com a luxúria. A luxúria obscurecerá seu julgamento, o destruirá, quebrará seu lar, arruinará sua saúde, tirará seu dinheiro, roubará sua alegria, criará um muro entre você e Deus. O jogará em um abismo mais profundo do que jamais imaginou. E uma das maiores mentiras que ouvirá é que a luxúria é um problema exclusivamente masculino. Não é. As mulheres lutam tanto quanto os homens. Algumas das coisas que as pessoas fazem e tentam culpar os outros são, na verdade, suas próprias lutas com a luxúria. A luxúria nubla sua mente e seu julgamento, tornando-o irresponsável. É como uma droga. Quando as pessoas estão sob o efeito de drogas, não são tão responsáveis quanto seriam com a mente sóbria. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um dos lugares mais perigosos para um cristão é o estado de pecado deliberado e planejado, não ocasional, mas um estilo de vida que busca a indulgência no pecado. Isso não se refere a um tropeço ocasional, mas a viver deliberadamente uma vida que se entrega ao pecado, uma vida que ama o pecado, uma vida que busca satisfazer os desejos carnais, que é pecado. A Escritura nos ensina que se sabemos o que é certo e não agimos assim, isso é considerado pecado. Embora a graça encontrada em Cristo seja abundante, ela não é um convite para continuar no pecado, mas sim um poder que capacita os crentes a resistirem às inclinações pecaminosas e a viverem em retidão. Portanto, se você é um cristão que está deliberadamente planejando o seu dia em torno do pecado, o aviso é claro: pare. Evite construir e agir com base em planos pecaminosos. Essas ações deliberadas não apenas o afastam de Deus, mas também atraem dificuldades desnecessárias. Considere as consequências potenciais antes de ceder à tentação. O pecado torna a sua vida difícil. Isso simplesmente acontece. Embora possa haver prazer momentâneo no pecado, as repercussões a longo prazo podem ser devastadoras. O primeiro pecado que gostaria de destacar é o falso testemunho, que essencialmente significa mentir ou falar falsamente sobre alguém, especialmente de uma maneira que prejudica sua reputação. Quando um indivíduo permite que preconceitos pessoais, animosidades ou desejos nublem seu julgamento, ele pode recorrer à mentira sobre outra pessoa. Este ato de dar falso testemunho é inequivocamente identificado como pecado na Bíblia. O pecado faz sua vida difícil, e simplesmente faz. O segundo pecado é a fornicação, definida biblicamente como relações sexuais fora do contexto do casamento.
Os prazeres da intimidade sexual são inegáveis, mas se envolver em tais atos, fora do contexto ordenado por Deus do casamento, carrega repercussões espirituais significativas. É mais do que apenas uma conexão física, é sobre unir duas almas. Assim, ao considerar a fornicação, é importante fazer a si mesmo a pergunta: estou preparado para me tornar uma só carne com esta pessoa? Estou pronto para me unir a alguém cuja história completa, histórico familiar ou estado espiritual eu possa não entender completamente? O terceiro pecado é o adultério, uma traição profunda que afeta não apenas aqueles que cometem o ato, mas também as vítimas inocentes envolvidas. No cerne do adultério não está apenas a violação dos votos matrimoniais, mas a destruição da confiança. Isso frequentemente leva a dores inquantificáveis para o cônjuge fiel que sente a dor da traição. Além disso, as ramificações desse ato afetam as vidas de terceiros inocentes, como crianças, independentemente de sua idade. Embora tenhamos discutido apenas 3 pecados específicos, existem muitas ações e comportamentos pecaminosos. As repercussões dos pecados que destaquei são claras e facilmente perceptíveis, mas é importante reconhecer a sabedoria em escolher evitá-los. Provérbios capítulo 13, versículo 15 declara: o bom entendimento alcança favor, mas o caminho dos transgressores é áspero. O pecado essencialmente torna a vida mais difícil, e um lugar perigoso para um cristão é viver uma vida que gira em torno do pecado. É uma posição que não apenas se afasta da essência e do coração da fé, mas também da plenitude das bênçãos e propósitos de Deus. Dentro, a consciência pode tornar-se insensível, e quando a sensibilidade moral de alguém está corroída, as dores da culpa por pecar diminuem. Esse entorpecimento gradual da consciência é uma situação terrível para qualquer crente. A Bíblia fornece diretrizes claras para viver de acordo com os mandamentos de Deus, servindo como um farol. Nossa consciência atua tanto como um lembrete, quanto como um juiz quando nos afastamos desses padrões divinos. Assim, aqueles que moldam suas vidas em torno do pecado estão escolhendo o caminho mais difícil, ignorando as complexidades inerentes da vida e as consequências prejudiciais das ações pecaminosas. Se essa reflexão te ajudou a esclarecer sua mente, eu peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossas reflexões, explicações e mensagens divinas para você. Te espero no vídeo de amanhã e que Deus te abençoe. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, exploraremos um tópico fascinante e profundamente intrigante: as 5 razões pelas quais as pessoas podem aceitar a temida marca da besta, conforme descrito no livro de Apocalipse. Este é um assunto que tem intrigado e preocupado muitos ao longo dos tempos, e vamos mergulhar fundo em cada uma dessas razões, revelando insights surpreendentes que podem nos ajudar a entender melhor as complexidades dessa profecia. Antes de prosseguirmos, certifique-se de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos sobre temas intrigantes e esclarecedores. Agora, sem mais delongas, vamos começar a desvendar as razões por trás da aceitação da marca da besta. Razão número 1. Recusa a marca levará à ruína financeira. Aqueles que se recusarem a aceitar a marca lutarão para sobreviver, como mencionado em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. O controle do anticristo sobre o sistema econômico mundial será incomparável. É importante entender o quanto de poder ele terá. As Escrituras deixam claro que, sob seu domínio, a marca da besta se tornará o único meio aprovado para transações financeiras. As implicações disso são enormes e não devem ser subestimadas. Imagine um mundo onde cada ação econômica, desde a compra de mantimentos até o pagamento de contas de serviços públicos, requer uma única forma de aprovação: esta marca. Sem ela, uma pessoa essencialmente fica excluída do mundo comercial. O poder econômico do anticristo o coloca em uma posição de destaque, onde ele pode ditar essas regras para o mundo inteiro. Não se trata apenas de uma região localizada ou de uma nação específica que se curva e o adora, mas de toda a civilização humana. Todas as tribos, línguas e nações serão governadas por seu regime econômico.
Agora vamos aprofundar nas implicações pessoais disso. Cada indivíduo enfrentará um estresse tremendo por causa desse único caminho econômico. Por exemplo, imagine um pequeno empresário que passou anos estabelecendo seu negócio e agora a única maneira de sustentá-lo é aceitar a marca. Ou um agricultor que não pode vender seus produtos no mercado sem esta marca. Vai além de meras transações financeiras. Esta marca simboliza a aliança com a besta, a lealdade e, em última instância, o destino de alguém. Mas as necessidades imediatas, a pressão para fornecer e a necessidade de prosperar, em vez de apenas sobreviver, empurrarão muitos na direção de aceitar a marca. Não é uma escolha simples. É uma coerção avassaladora, e essa é a natureza do diabo, em contraste com Deus, que dá à humanidade o livre arbítrio para fazer escolhas e sofrer as consequências inerentes a essas escolhas. O diabo opera de forma diferente. O modus operandi do diabo é forçar, empurrar, encurralar e dominar. Ele não oferece um campo de jogo justo. O domínio do anticristo e a aplicação da marca são um testemunho dessa estratégia coercitiva. Não se trata apenas de oferecer uma marca e permitir que as pessoas escolham livremente. Trata-se de tornar a vida insuportável sem ela. Agora vamos explorar o tormento emocional que muitos passarão, mesmo com o conhecimento de que aceitar a marca equivale à separação eterna de Deus. As pressões imediatas podem ofuscar essa consequência eterna para muitos. Considere a situação de um pai ou uma mãe, o único provedor de sua família, incapaz de comprar itens básicos ou pagar por um lugar para morar, porque optou por não aceitar a marca. Quanto tempo eles conseguirão se manter firmes ao ver seus entes queridos sofrerem, porque escolheram não aceitar a marca? Essas situações forçarão muitas pessoas a cederem, fazendo-as questionar suas convicções, por mais fortes que fossem. À medida que multidões aceitam a besta e os benefícios que vêm com ela, aqueles que resistem se encontrarão cada vez mais isolados. É uma coisa ficar firme em sua fé quando você está cercado por outros crentes, mas é completamente diferente quando você vê seus vizinhos, amigos e até familiares prosperando porque fizeram uma escolha contrária. Os lembretes diários de sua prosperidade em contraste com as próprias lutas podem minar até mesmo a fé mais forte. É uma espécie de pressão dos pares, mas em uma escala incrivelmente intensa. O mundo nunca viu nada parecido. Esta marca não é apenas um selo na mão ou na testa, é um peso na alma. Será uma escolha entre alívio imediato e salvação eterna, e sob a esmagadora coerção da besta, muitos acharão essa escolha angustiante. Razão número 2. Aliança e adoração. O significado da marca se estende além de ser uma ferramenta econômica. Em seu cerne, é um símbolo de lealdade e devoção. Quando a Bíblia, em Apocalipse capítulo 14, versículo 9, alerta que quem aceitar a marca essencialmente está adorando a besta, isso destaca um compromisso espiritual profundamente enraizado, não apenas uma necessidade econômica superficial. Agora, é vital observar que uma grande quantidade de indivíduos não apenas verá o anticristo como um líder global, mas o perceberá genuinamente como seu salvador, ou até mesmo como Deus. Eles não apenas o respeitarão, mas o amarão e o adorarão. Para muitos, ele será visto como a solução para seus problemas, o líder que traz ordem, paz e prosperidade em tempos caóticos. Esse sentimento pode confundir muitos cristãos, que se perguntam como alguém pode ver o anticristo como divino ou justo. No entanto, é essencial reconhecer a profunda diferença na visão de mundo entre os crentes e os não crentes. Cristãos, com sua fé e perspectiva espiritual, veem o mundo, seus líderes e seus sistemas de maneira diferente daqueles que não compartilham suas crenças. Considere 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que afirma que as mentes dos incrédulos estão cegas pelo Deus desta era. É uma afirmação poderosa de que há um véu espiritual, uma forma de cegueira, que impede muitos de verem a verdade. Quando conectamos os pontos, fica mais claro. Se o Deus desta era é a força por trás do anticristo, capacitando-o e fortalecendo-o, então é razoável que aqueles, sob a influência desse Deus, estejam inclinados a adorar e reverenciar o anticristo. Para eles, ele representará tudo o que é bom, justo e necessário para o mundo. Em essência, a marca não se trata apenas de participar da economia mundial.
Também se trata de declarar aliança. Para muitos, aceitar a marca será um ato sincero de adoração, uma expressão genuína de admiração e compromisso com o anticristo. É uma realidade que pode ser desafiadora para os crentes compreenderem, mas entender isso ajuda a decifrar a influência profunda que o anticristo terá sobre os corações e mentes das pessoas. Não é apenas coerção ou necessidade. Para muitos, será a devoção genuína, será amor genuíno por ele. Razão número 3. O medo de perseguição. O poder do anticristo não se limitará apenas à dominação econômica. Também se estenderá à vigilância e ao controle daqueles que não se alinharem com sua doutrina. Apocalipse 13:15 é claro em sua mensagem. Aqueles que resistirem a se curvar diante da imagem da besta enfrentarão a pena máxima. Essa realidade sombria garante que o medo de perseguição se torne uma das ferramentas mais persuasivas no arsenal do anticristo para fazer as pessoas aceitarem a marca. Fazendo um paralelo com a história, a abordagem do anticristo terá semelhanças com a de Nabucodonosor, o rei babilônico. Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro e decretou que todos deveriam se curvar a ela. Mas quando Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a fazer isso em lealdade ao único Deus verdadeiro, foram lançados em uma fornalha ardente como punição. O anticristo adotará um método comparável, perseguindo aqueles que optarem por permanecer fiéis à sua fé e resistirem à sua marca. A sociedade sob o domínio do anticristo estará dividida. Aqueles que têm a marca e desfrutam de privilégios sociais e aqueles que não têm. Em um mundo dominado pelo anticristo, as apostas são altíssimas. Cada indivíduo terá que fazer uma escolha e, para muitos, a intensa perseguição testará o cerne de sua fé. Enquanto a coerção econômica empurrará muitos na direção da marca, o medo de perseguição será um motivador igualmente poderoso. No cenário pintado em Apocalipse, aqueles que resistem à marca serão minoria. Vizinhos, amigos, colegas e até membros da família podem se tornar agentes de pressão, seja intencionalmente ou inadvertidamente. Perguntas como: por que você ainda não aceitou a marca? Ou declarações como: todo mundo está fazendo isso, é para o nosso próprio bem, se tornarão comuns. O desafio aqui é duplo. Primeiro, há a pressão tangível de não poder participar da sociedade, a incapacidade de comprar ou vender, ou se envolver em qualquer atividade econômica. Mas em segundo lugar, e talvez de forma mais insidiosa, há a pressão intangível de se destacar, de ser a exceção, de enfrentar o ridículo, a piedade, ou até mesmo o desprezo daqueles que se conformaram com o anticristo. Na nossa sociedade moderna, já vimos vislumbres de quão poderosa a necessidade de conformidade pode ser, desde tendências de moda até a adoção de tecnologia. As pessoas frequentemente seguem a multidão simplesmente porque todos os outros estão fazendo isso, mesmo quando se trata de crenças ou valores profundamente enraizados. A pressão das normas sociais pode levar os indivíduos a vacilar em suas convicções. O cenário pintado em Apocalipse, no entanto, é a pressão dos pares em esteroides. Razão número 4. Conformidade e pressão dos pares. Como seres humanos, somos inerentemente seres sociais, desejando aceitação e pertencimento desde nossas memórias mais antigas. O impulso de se encaixar e fazer parte de um grupo tem guiado muitas de nossas ações e decisões. Sociólogos e psicólogos há muito estudam os efeitos da pressão dos pares e o desejo profundo de conformidade social. A situação descrita na Bíblia de Apocalipse leva essa variável psicológica ao extremo. Apocalipse descreve um mundo onde a aceitação da marca não é apenas uma decisão pessoal, mas também uma norma social. Assim como as tendências, comportamentos e crenças se espalham na sociedade hoje, o ato de aceitar a marca provavelmente se tornará uma tendência prevalente durante o reinado do anticristo. À medida que as pessoas ao redor do mundo começam a aceitar a marca, a expectativa social de fazer o mesmo crescerá exponencialmente. Isso não é um conceito novo. Ao longo da história, vimos como as pessoas frequentemente escolhem se alinhar com a maioria, mesmo que isso signifique comprometer suas próprias crenças ou valores. O raciocínio está enraizado no medo de serem ostracizados ou rotulados como outsiders, na necessidade de validação social e no medo de serem isolados.
Essas pressões tangíveis incluem a incapacidade de participar da sociedade, a impossibilidade de comprar ou vender ou de se envolver em qualquer atividade econômica. Mas, em segundo lugar, e talvez de forma mais insidiosa, há a pressão intangível de se destacar, de ser diferente, de enfrentar o ridículo, a piedade ou até mesmo o desprezo daqueles que se conformaram com o anticristo. Na nossa sociedade moderna, já vimos vislumbres de quão poderosa a necessidade de conformidade pode ser, desde tendências de moda até a adoção de tecnologia. As pessoas frequentemente seguem a multidão simplesmente porque todos os outros estão fazendo isso, mesmo quando se trata de crenças ou valores profundamente enraizados. A pressão das normas sociais pode levar os indivíduos a vacilar em suas convicções. O cenário pintado em Apocalipse, no entanto, é a pressão dos pares em esteroides. Razão número 5. A decepção. O anticristo se apresentará inicialmente como um líder pacífico. Como mencionado em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, ele será acompanhado pelo falso profeta que realizará milagres para enganar aqueles que receberem a marca da besta e adorarem a imagem dele. Claro, sabemos que a principal característica dos falsos profetas é a decepção. O anticristo em Apocalipse virá em paz a princípio, executando vários milagres e fazendo as pessoas acreditarem nele por causa de seus atos sobrenaturais. O mundo o amará, o adorará, e ele será a solução que o mundo precisa. Ele responderá aos problemas do mundo. Não posso enfatizar esse ponto o suficiente. O mundo o amará, e estamos informados no livro de João que seu espírito já está na terra. Não tenho dúvidas de que seu espírito está preparando os corações dos homens. Não tenho dúvidas de que seu espírito está preparando a sociedade para amá-lo quando ele vier. As pessoas têm a percepção de que, quando o anticristo vier, ele será uma besta literal, como é descrito em Apocalipse. Mas ele não será. Ele será um homem que o mundo amará e adorará. Algumas pessoas literalmente receberão a marca porque acreditam nele, porque ele exaltará a si mesmo como Deus, exigirá ser adorado acima de tudo o mais, e se posicionará no templo de Deus, declarando-se como Deus. A história tem mostrado que, em momentos desafiadores, a humanidade demonstra resiliência e a capacidade de resistir à adversidade. Obrigado por se juntar a nós hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com outras pessoas que possam se interessar por esse assunto. Até a próxima! O que significa profeticamente o atual conflito bélico que se desencadeou com tanta intensidade contra o povo de Israel? Lembremos que no relógio profético de Deus, Israel desempenha um papel fundamental. Essa nação será o epicentro das estremecedoras tribulações dos últimos dias. Todos os eventos centrais do fim dos tempos e o retorno de Jesus Cristo ocorrerão ao redor da Terra Santa, entregue por Deus ao patriarca Abraão e a toda a sua descendência. Devemos compreender a origem sobrenatural da formação de Israel para entender por que existem hostilidades tão irracionais e permanentes nessa terra. Israel foi fundada por um ato soberano de Deus. Abraão, o pai da fé, foi o escolhido por Deus para formar esta nação. Deus deu-lhe a instrução de deixar sua casa e sua parentela para dirigir-se a tomar esta terra, como podemos ver em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. No versículo 7, uma vez chegado à terra, no mesmo capítulo 12, Deus esclareceu que este lugar também seria para sua descendência. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. Agora, essa promessa de Deus dada a Abraão e à sua descendência tem dois significados fundamentais que nos ajudarão a compreender por que há conflitos constantes nesta região e seu fundo espiritual. A descendência de Abraão tem duas vertentes fundamentais. Uma é terrena e a outra é espiritual. A terrena é o povo de Israel como descendentes naturais de Abraão, e a espiritual são os cristãos ou a igreja como o corpo de Cristo. Veja como foi a promessa de Deus a Abraão sobre sua descendência. Certamente o abençoarei, e tornarei a tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar.
Os teus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos. Gênesis capítulo 22, versículo 17. Deus menciona duas coisas: que seus descendentes seriam como as estrelas do céu e como a areia do mar. As estrelas que iluminam com sua luz e são do céu representam os crentes em Cristo. Mas a areia representa a descendência terrena de Israel, cujo território está na região atual do Oriente Médio. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14, que nós, os cristãos, somos a luz do mundo. Por esse motivo, devemos brilhar e ser uma bênção para aqueles ao nosso redor. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Jesus é chamado de a estrela brilhante da manhã. E o apóstolo Paulo também reafirmou essa ideia em Filipenses capítulo 2, versículo 15, onde disse que nós, os crentes, somos como luminárias no mundo, ou seja, como estrelas que brilham refletindo Cristo em um mundo cheio de pessoas perversas e corruptas. Também vemos em Daniel capítulo 12, versículo 3, que os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a justiça a muitos serão como estrelas por toda a eternidade. As estrelas são celestiais e representam a igreja, enquanto a areia representa um povo terreno de descendentes, que hoje é a nação de Israel, com sua capital em Jerusalém. Tanto Israel espiritual quanto Israel terreno existem ao mesmo tempo, e um não substitui o outro. Deus cumprirá a promessa a Abraão sobre a terra, porque Deus não descarta seu povo originalmente formado para trazer o Messias. Hoje, eles são os descendentes naturais de Abraão. Falemos agora especificamente sobre Israel terreno. No capítulo 15 de Gênesis, podemos ver o chamado de Deus a Abraão, as promessas de bênção a ele e a sua descendência, e o pacto que fizeram entre ambos. O ponto-chave neste estudo é a designação específica da terra que Deus deu a eles de forma perpétua. No verso 18 do capítulo 15 de Gênesis diz: naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Vemos em detalhes as dimensões da terra que Deus daria a eles. Essa terra física e literal ainda é a promessa de Deus para a descendência, simbolizada como a areia do mar, ou seja, Israel terreno, que são seus descendentes de sangue. Esta promessa foi confirmada a Isaque, o primogênito filho de Abraão, em Gênesis capítulo 26, versículo 3. Habita nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então Deus confirmou a mesma coisa a Jacó, o neto de Abraão, em Gênesis capítulo 28, versículo 13. Por outro lado, Abraão pediu a Deus segurança e confirmação dessa promessa. Então Deus cuidou de fazer um acordo eterno entre eles. O Todo-Poderoso certificou ou selou essa promessa com um pacto de sangue realizado entre Deus e Abraão, conforme descrito em Gênesis capítulo 15, do verso 8 ao 21. Nesse ato, até mesmo Deus apareceu como uma tocha de fogo, simbolizando sua presença santa e poderosa, para confirmar o acordo eterno entre ambos. Nesse ato, Deus também esclareceu em Salmos 89 que este pacto não dependeria do comportamento do povo de Israel, mas seria incondicional e eterno. Nos primeiros versos, indica que mesmo que o povo seja rebelde aos seus mandamentos, isso não invalidará o seu pacto, nem mudará o que ele prometeu. Mas a profecia bíblica mais impressionante cumprida nas últimas décadas foi que o povo de Israel voltou a ser uma nação em um único dia. Isso marcou o momento em que os tempos finais começaram a ficar cada vez mais evidentes. As profecias do Antigo Testamento indicavam que Israel se tornaria uma nação novamente, porque eles haviam perdido sua terra. Essas surpreendentes profecias se cumpriram da seguinte maneira: o povo de Israel ficou sem uma nação independente por cerca de 2000 anos após a destruição do Segundo Templo no ano 70 d.C. pelas forças romanas. Os judeus foram dispersos por todo o mundo em um evento histórico conhecido como a diáspora. Durante esse longo período, não tiveram um Estado-nação independente e estiveram sob o domínio de vários impérios e estados. A moderna nação de Israel foi estabelecida em 14 de maio de 1948, quando David Ben-Gurion, o líder da agência judaica,
proclamou a independência do Estado de Israel em Tel Aviv. Isso marcou o fim de um longo período de exílio e a restauração da soberania judaica na terra de Israel, após séculos de dispersão e perseguição. Esse evento havia sido anunciado nas Escrituras Sagradas em vários textos. Veja Isaías capítulo 66, versículo 8. Quem ouviu tal coisa? Quem viu algo assim? Nascerá uma nação em um só dia? Nascerá um país de uma só vez? Mas assim que Sião sentir as dores do parto, dará à luz seus filhos. Complementarmente, essa profecia foi confirmada em Ezequiel capítulo 20, versículo 24, e também no livro de Amós capítulo 9, versículos 14 e 15. Farei voltar do cativeiro o meu povo Israel. Eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Mas como sabemos, existem inimigos de Israel, da Bíblia, da nação de Jesus Cristo e do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E é aí que surgem todos os conflitos. Segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia, esse evento foi o sinal crucial para o desfecho dos últimos dias, antes do glorioso retorno de Cristo à Terra. Isso ficou mais claro do que nunca a partir de 14 de maio de 1948. Agora passemos ao conflito atual. Suas raízes mais profundas remontam ao fato de que Abraão e sua esposa, Sara, não podiam ter filhos, embora Deus tivesse prometido que Sara daria à luz. Assim, eles concordaram que ela tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar, da qual nasceu Ismael, o primeiro filho. No entanto, a promessa de Deus estava relacionada a um filho de sua esposa Sara, e não a Ismael, o filho de uma serva. Ao mesmo tempo, Sara foi milagrosamente curada de sua esterilidade e engravidou de Isaque, que era a promessa da bênção de Deus, cujos descendentes habitariam na terra que hoje é conhecida como Israel e os territórios palestinos. O conflito atual entre israelenses e palestinos tem suas raízes na disputa pela terra prometida a Abraão e na autodeterminação. Como mencionado anteriormente, Israel foi estabelecido como nação em 1948. O que gerou um conflito com a população palestina que já vivia na região e resultou na criação de um grande número de refugiados palestinos. O conflito envolve disputas territoriais, controle de Jerusalém, direitos de autodeterminação e muitos outros temas complexos. No entanto, a questão da terra prometida a Abraão é uma parte fundamental do pano de fundo teológico, histórico e profético do conflito. Deus prometeu a terra a Abraão e a sua descendência, e esse território lhes pertence por herança divina. A faixa de Gaza, famosa por ser parte dos territórios palestinos, tem sido um dos principais focos do conflito entre israelenses e palestinos. Isso desencadeou muitos conflitos, especialmente porque Israel ocupou a faixa de Gaza em 1967 durante a Guerra dos 6 Dias, e a ocupação continuou por décadas. Em 2005, Israel implementou uma retirada unilateral, retirando suas forças militares e desmantelando os assentamentos judaicos na faixa de Gaza. No entanto, essa retirada não resolveu as tensões. Após a retirada israelense, o grupo islâmico Hamas assumiu o controle de facto da faixa de Gaza em 2007, após confrontos com a facção rival Fatah, que governa na Cisjordânia. Israel impôs um bloqueio à faixa de Gaza após o ascenso do Hamas ao poder, controlando a entrada e saída de pessoas e mercadorias. Esse bloqueio teve um impacto significativo na economia e na vida cotidiana dos habitantes de Gaza. A faixa de Gaza tem sido cenário de numerosos confrontos militares entre Israel e grupos armados palestinos, especialmente o Hamas. Esses confrontos resultaram em ciclos de violência e sofrimento para a população civil em Gaza. Portanto, a situação em Gaza permanece tensa e é uma das principais fontes de conflito e violência na região. A busca por uma solução pacífica e sustentável para a faixa de Gaza é um desafio contínuo no conflito. Os inimigos do povo de Israel continuam tentando atacá-lo, mas Deus sempre o defenderá. Embora possam tentar destruí-lo uma e outra vez, Israel, da forma que Deus o designou, será a terra onde Jesus voltará para governar. Israel é o epicentro de muitas profecias bíblicas,
e um lugar central no pacto de Deus com Abraão. É uma terra escolhida por Deus e é o centro espiritual do mundo. O próximo governo mundial, que será liderado pelo Anticristo em uma confederação de 10 nações, como explicado em Apocalipse 17, tentará destruir o povo escolhido por Deus e anular a promessa do Altíssimo. O Anticristo e o falso profeta serão julgados por Deus, e ninguém poderá roubar o que pertence ao povo escolhido por Deus. Satanás odeia a Deus, seu povo e seus descendentes, e sempre tentou destruí-los. No livro de Zacarias 14, versículo 4, faz-se referência ao retorno do Senhor Jesus ao Monte das Oliveiras, em Jerusalém. O versículo diz: Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se retirará para o norte e a outra metade para o sul. Este trecho do livro de Zacarias é considerado uma profecia que descreve um evento futuro, em que o Senhor Jesus se manifestará no Monte das Oliveiras, fazendo referência à sua segunda vinda, quando ele retornará à terra no final dos tempos. Oremos para que o povo de Israel possa superar os difíceis momentos de ataques terroristas. E oremos também para que Jesus volte em breve, restaure seu povo, cure a terra e estabeleça seu reinado eterno. Continuaremos publicando atualizações deste e de outros estudos. Se esse vídeo te esclareceu algumas dúvidas e acha que o fim dos tempos está cada vez mais próximo, deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com familiares, que tenho certeza que o vídeo vai esclarecer algumas dúvidas. É isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Quando o espírito de condenação ataca, João capítulo 3, versículo 16 é, indiscutivelmente, o versículo mais famoso na Bíblia. No entanto, raramente você encontra pessoas que conhecem João capítulo 3, versículo 17. Permita-me falar sobre este versículo hoje. Eu oro para que este único versículo possa mudar a vida de milhões de pessoas, assim como João capítulo 3, versículo 16 fez. Neste exato momento, enquanto estou falando, há tantos crentes vivendo sob condenação. Satanás os ataca diariamente com condenação. Uma das maiores armas do diabo em seu arsenal é a condenação. Condenar significa pronunciar como culpado, sentenciar a punição ou passar julgamento. Por causa da condenação, muitas pessoas veem Deus como um Deus irado, com o punho cerrado, observando todos os nossos movimentos com uma carranca no rosto, esperando ansiosamente que façamos algo errado para que ele possa nos esmagar sob sua mão poderosa. João capítulo 3, versículo 16 e 17 nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui está. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus revelou o coração de Deus Pai ao enviar o Filho de Deus para trazer a salvação. Ele veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Veio para resgatar, trazer esperança e cura. Jesus não veio ao mundo para pronunciar condenação. Ele veio a um mundo que já estava perdido e separado de Deus. Satanás é um acusador. Há uma grande diferença entre o Espírito Santo convencendo do pecado e Satanás tentando condená-lo. O Espírito Santo aponta o que você fez de errado. Ele o encoraja a buscar o Senhor Jesus Cristo. Ele o atrai com uma tristeza piedosa por causa do seu pecado. Mas o Espírito Santo é claro. Ele mostra o problema e, em seguida, revela como você pode se reconciliar com o Senhor. A condenação de Satanás é acusatória por natureza. Ela o mantém em um lugar de culpa, faz você questionar sua salvação e o aprisiona. O Espírito Santo o aponta para o Senhor em busca de perdão. Ele o lembra de versículos como João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O acusador, que é Satanás, fará você se sentir sem valor e acreditar que sua salvação e seu relacionamento com o Senhor dependem de seu comportamento ou de uma lista de faça e não faça.
Ele tentará instilar em você o medo do inferno, mesmo que você tenha nascido de novo. Ele tentará torturá-lo, dando-lhe noites sem dormir. Ele dirá coisas como: você realmente é um cristão? Com o que você fez, você não é digno do tempo de Deus. Por que um Deus santo ouviria um pecador como você? Desista. Satanás é um acusador. Se você pudesse ver como Satanás o acusa. Uma coisa que você precisa saber sobre Satanás é que ele existe há milhares de anos. Ele é um ser espiritual que observa a humanidade há milênios. Satanás é um bom observador de seres humanos, e ele observou milhares de cristãos. Uma de suas principais táticas é usar a condenação. Ele sabe que não pode tocar na sua salvação. Ele sabe que não pode mudar o fato de que você é nascido de novo. Ele sabe que não pode mudar o fato de que você está indo para o céu. Mas o que ele pode fazer é torturá-lo, se você permitir. O que você precisa saber sobre essa condenação é que ela mata a confiança. Toda vez que você vai a Deus em oração, o acusador vem e o condena, e sua confiança vai embora. Tudo em sua vida que o afasta de Deus vem do diabo é condenação. Condenação é um problema real. Existem tantas pessoas que um dia acreditam que estão salvas e no dia seguinte acreditam que não estão mais por causa da condenação. Existem tantas pessoas que têm medo de se aproximar de Deus por causa da condenação. Existem tantas pessoas que têm dons incríveis de Deus que não estão usando por causa da condenação. Existem tantas pessoas que têm um relacionamento com o Senhor, mas é limitado por causa da condenação. Existem tantas pessoas que acreditam que Deus não as ama mais por causa da condenação. Pessoas que sussurram e choram, pensando que Deus as abandonou e esqueceu. Satanás é o acusador. Você não é digno de Deus, ele diz. Se você olhar para o que ele diz sobre você, vai ver que ele é um mentiroso, e sempre foi um mentiroso. Outra coisa que você precisa saber sobre essa condenação é que ela faz você se apegar ao passado. Quase todos em Cristo têm um passado feio. Você precisa deixá-lo ir. Você precisa pedir a Deus que o ajude a deixar o passado para trás para que você possa progredir. Este é o momento de fazer isso. Este é o momento de se afastar do passado. O passado irá condená-lo. Eu sei que é difícil deixar um passado feio para trás, mas não estou dizendo que você deve fazer isso sozinho. Não estou dizendo que você deve tentar fazer isso sozinho. Você precisa de um poder que seja mais forte do que seu passado. Você precisa que esse poder o liberte. Não há mais condenação. Pare de permitir que ela entre em você. Pare de permitir que ela o domine. Diga a Satanás hoje: hoje não, Satanás. Diga a ele que ele é um mentiroso e ele sempre foi um mentiroso. Outra coisa que você precisa saber sobre essa condenação é que ela mata a confiança. Toda vez que você vai a Deus em oração, o acusador vem e o condena, e sua confiança vai embora. Tudo em sua vida que o afasta de Deus vem do diabo, é condenação. Condenação é um problema real. Existem tantas pessoas que um dia acreditam que estão salvas e no dia seguinte acreditam que não estão mais por causa da condenação. Existem tantas pessoas que têm medo de se aproximar de Deus por causa da condenação. Existem tantas pessoas que têm dons incríveis de Deus que não estão usando por causa da condenação. Existem tantas pessoas que têm um relacionamento com o Senhor, mas é limitado por causa da condenação. Existem tantas pessoas que acreditam que Deus não as ama mais por causa da condenação. Pessoas que sussurram e choram, pensando que Deus as abandonou e esqueceu. Satanás é o acusador. Você não é digno de Deus, ele diz. Se você olhar para o que ele diz sobre você, vai ver que ele é um mentiroso, e sempre foi um mentiroso. Outra coisa que você precisa saber sobre essa condenação é que ela faz você se apegar ao passado. Quase todos em Cristo têm um passado feio. Você precisa deixá-lo ir. Você precisa pedir a Deus que o ajude a deixar o passado para trás, para que você possa progredir. Este é o momento de fazer isso. Este é o momento de se afastar do passado. O passado irá condená-lo. Eu sei que é difícil deixar um passado feio para trás, mas não estou dizendo que você deve fazer isso sozinho. Não estou dizendo que você deve tentar fazer isso sozinho. Você precisa de um poder que seja mais forte do que seu passado. Você precisa que esse poder o liberte. Não há mais condenação. Pare de permitir que ela entre em você. Pare de permitir que ela o domine. Diga a Satanás hoje:
Hoje não, Satanás. Diga a ele que ele é um mentiroso, e ele sempre foi um mentiroso. Outra coisa que você precisa saber sobre essa condenação é que ela faz você se apegar ao passado. Quase todos em Cristo têm um passado feio. Você precisa deixá-lo ir. Você precisa pedir a Deus que o ajude a deixar o passado para trás para que você possa progredir. Este é o momento de fazer isso. Este é o momento de se afastar do passado. O passado irá condená-lo. Eu sei que é difícil deixar um passado feio para trás, mas não estou dizendo que você deve fazer isso sozinho. Não estou dizendo que você deve tentar fazer isso sozinho. Você precisa de um poder que seja mais forte do que seu passado. Você precisa que esse poder o liberte. Não há mais condenação. Pare de permitir que ela entre em você. Pare de permitir que ela o domine. Diga a Satanás hoje. Hoje não, Satanás. Diga a ele que ele é um mentiroso e ele sempre foi um mentiroso. Outra coisa que você precisa saber sobre essa condenação é que ela faz você se apegar ao passado. Quase todos em Cristo têm um passado feio. Você precisa deixá-lo ir. Você precisa pedir a Deus que o ajude a deixar o passado para trás para que você possa progredir. Este é o momento de fazer isso. Este é o momento de se afastar do passado. O passado irá condená-lo. Eu sei que é difícil deixar um passado feio para trás, mas não estou dizendo que você deve fazer isso sozinho. Não estou dizendo que você deve tentar fazer isso sozinho. Você precisa de um poder que seja mais forte do que seu passado. Você precisa que esse poder o liberte. Não há mais condenação. Pare de permitir que ela entre em você. Pare de permitir que ela o domine. Diga a Satanás hoje. Hoje não, Satanás. Diga a ele que ele é um mentiroso e ele sempre foi um mentiroso. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que elas conheçam as palavras de Deus. Que o Senhor esteja com vocês. Os primeiros 4 selos no livro do Apocalipse introduzem os icônicos 4 cavaleiros do Apocalipse, cada um montando em frente a uma representação de diferentes eventos catastróficos que se desenrolarão durante os tempos finais. Esses selos são rompidos pelo Cordeiro de Deus, e sua abertura inicia uma série de julgamentos divinos sobre a terra. Vamos explorar um resumo de cada um dos 4 primeiros selos e sua conexão com os 4 cavaleiros. O primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, revela um cavaleiro em um cavalo branco, simbolizando a conquista ou a guerra. Enquanto alguns interpretam essa figura como um portador de falsa paz, muitos a associam ao surgimento do anticristo. Este cavaleiro representa um período de grande engano, quando o mal se disfarçará de retidão, levando o mundo ao erro. Este período testemunhará o início dos tempos finais, turbulência, e preparará o cenário para os selos subsequentes. O segundo selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4, libera um cavaleiro em um cavalo vermelho, simbolizando o derramamento de sangue e violência. A guerra e o conflito se intensificarão, resultando em sofrimento generalizado e perda de vidas. Enquanto esse cavaleiro avança, a paz parece desaparecer da terra. O terceiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, revela um cavaleiro em um cavalo preto, representando a fome e a escassez. Uma voz entre as criaturas vivas anuncia que 1 quilo de trigo custará 1 denário e 1 quilo de cevada custará 1 denário. Isso indica uma grave crise econômica em que os itens essenciais se tornarão escassos e inacessíveis para muitos. O quarto selo apresenta um cavalo pálido montado por uma figura chamada de Morte, acompanhada de Hades. Essa imaginação sombria simboliza a morte e a destruição que recairão sobre um quarto da terra por meio de várias formas, como espada, fome, peste e feras selvagens. O quinto selo, Apocalipse capítulo 6, versículo do 9 ao 11, mostra o Cordeiro abrindo o quinto selo, e João vê as almas dos mártires crentes que foram mortos por sua fé em Cristo. Eles clamam por justiça e vingança, recebendo túnicas brancas e sendo instruídos a descansar até que o número completo de seus companheiros de serviço seja alcançado. O foco do nosso sermão hoje ocorre durante o sexto selo, no versículo 16, quando o Cordeiro abre o sexto selo e há uma grande perturbação cósmica.
há um poderoso terremoto. O sol fica negro como saco de serapilheira e a lua se torna vermelha como sangue. As estrelas caem do céu e o céu se enrola como um pergaminho sendo desenrolado. Todas as montanhas e ilhas são movidas de seus lugares, e pessoas de todas as esferas da vida, incluindo reis, nobres e pessoas comuns, buscam se esconder da ira do Cordeiro e do julgamento de Deus. Especificamente, Apocalipse capítulo 6, versículo do 15 ao 17, foca na reação dos reis, nobres, pessoas poderosas e pessoas comuns, AOS eventos que se desenrolam diante deles. Eles tentam se esconder da ira do Cordeiro e do dia de seu julgamento, reconhecendo a gravidade e o julgamento que se avizinha sobre o mundo. Neste versículo crucial, testemunhamos uma revelação profunda sobre a condição humana em meio a AOS eventos cataclísmicos. Torna-se evidente que as pessoas não estão ignorantes das turbulências ao seu redor. Em vez disso, vemos uma transformação visível em seu comportamento e atitude em relação a Deus, conforme o mundo enfrenta as consequências devastadoras do julgamento divino. Indivíduos, desde os governantes mais poderosos até os mais fracos de alma, estão plenamente conscientes da ira iminente. Sua resposta é de desespero, implorando as montanhas que desmoronem sobre eles, buscando refúgio na fúria de Deus no julgamento do Cordeiro. Surpreendentemente, eles preferem enfrentar a ira de uma avalanche a suportar o peso total do julgamento justo de Deus. Essa resistência inflexível ao arrependimento se destaca como uma demonstração resoluta de sua rejeição à autoridade de Deus, apesar do reconhecimento de seu reinado supremo em seu trono celestial. A obstinada recusa em se submeter à sua soberania permanece inabalável. A catástrofe iminente não deixa espaço para negação ou evasão, compelindo toda a humanidade a confrontar uma verdade inevitável. Eles são, em última análise, responsáveis perante seu Criador. No entanto, em meio a essa revelação, encontramos uma realidade desanimadora. A mera consciência da soberania de Deus não leva automaticamente a uma fé genuína nele ou ao arrependimento sincero. Ao longo das Escrituras, encontramos casos semelhantes em que as pessoas reconhecem a existência e a autoridade de Deus, mas falham em entregar suas vidas a Ele. A inclinação do coração humano para a rebelião e a autoconfiança fica gritantemente aparente, mesmo diante do julgamento divino. Isso serve como um lembrete sombrio de que a verdadeira fé exige uma transformação do coração e uma disposição para se render completamente à vontade de Deus. O mero conhecimento sobre Deus, sem arrependimento e rendição genuína, é insuficiente para preencher a lacuna entre a humanidade e Deus. Tiago capítulo 2, versículo 19 nos lembra: Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. As pessoas em nosso mundo hoje são muito parecidas com as descritas em Apocalipse. Elas sabem que Deus é real, que Ele as julgará um dia, que o inferno é um lugar real de tormento eterno. No entanto, elas rejeitam Deus e sua palavra. As pessoas em Apocalipse capítulo 6, versículo do 15 ao 17, experimentaram os 4 cavaleiros do Apocalipse, testemunharam a ira completa de Deus, e em vez de se voltarem para Ele em arrependimento, buscam uma avalanche para se esconder de seu julgamento. Muitas pessoas têm a concepção errônea de que se aqueles no inferno tivessem a oportunidade de sair e tudo o que precisassem fazer fosse se arrepender e pedir perdão a Deus, eles o fariam. No entanto, isso está errado. Algumas pessoas simplesmente odeiam o Senhor Jesus Cristo. Existem indivíduos que odeiam a Deus e não querem nada com Ele, mesmo que Ele seja aquele que lhes deu todas as coisas boas que experimentaram em suas vidas. Apesar do amor de Deus por eles abrigam ódio em relação a Ele. Se olharmos para o mundo em que vivemos hoje, veremos que as pessoas estão mudando. A sociedade está se transformando em uma sociedade que odeia a Deus, que chama o bem de mal e o mal de bem. O mundo em que vivemos está se aproximando cada vez mais das pessoas descritas em Apocalipse, capítulo 6, versículo do 15 ao 17, pessoas com corações endurecidos em relação ao bem e à mensagem do Evangelho. É uma geração de indivíduos que amam mais os seus pecados do que a Deus, e isso é um problema. Você sabia que o pecado pode fazer você se apaixonar por ele?
Alguns cristãos tentam pintar o quadro de que não há prazer ou atrativo no pecado, mas isso é uma mentira. Ninguém peca porque isso os machuca. Se as pessoas soubessem que o pecado as levaria imediatamente às chamas do inferno, elas não pecariam. No entanto, as pessoas pecam porque há prazer nisso. O pecado pode levá-lo a um lugar tão prazeroso, um lugar onde você sabe que Deus é real, sabe que o que está fazendo está errado e vai contra a palavra de Deus. Mas você continua fazendo porque ama o seu pecado e ele lhe traz prazer. Muitas pessoas se encontram nessa situação. Elas sabem que Deus é real, mas não se voltam para ele porque estão apaixonadas pelo prazer do pecado, pelas delícias deste mundo. É alarmante testemunhar como os valores e a bússola moral da sociedade estão mudando rapidamente, afastando-se dos princípios atemporais ensinados nas Escrituras. As atrações do mundo estão se tornando mais sedutoras, e as pressões para se conformar com seus caminhos estão aumentando neste cenário em evolução. A batalha entre os desejos da carne e o chamado de Deus está se intensificando. As pessoas estão sendo tentadas a priorizar a gratificação imediata e os prazeres mundanos em detrimento das verdades eternas e da vida piedosa. No entanto, como seguidores de Cristo, devemos reconhecer os perigos de sucumbir às armadilhas tentadoras do pecado e dos desejos mundanos. A Bíblia nos lembra que os prazeres fugazes do pecado podem parecer atraentes por um tempo, mas, no final, levam ao vazio, ao arrependimento e à separação espiritual de Deus. É crucial para nós entender que os mandamentos e instruções de Deus não são destinados a nos restringir, mas a nos proteger e nos conduzir a uma vida abundante. Enquanto a sociedade pode zombar da verdade de Deus e se deleitar nos prazeres do pecado, devemos permanecer firmes em nossa fé e convicções. Como cristãos, somos chamados a ser a luz e o sal do mundo, a refletir o amor, a justiça e a misericórdia de Deus para aqueles ao nosso redor. Em um mundo cada vez mais hostil ao cristianismo, nossa ousadia em proclamar o Evangelho e viver suas verdades se torna ainda mais essencial. Não devemos ficar desanimados pela escuridão predominante, mas sim nos esforçar para ser faróis de esperança e verdade. Nossas vidas devem ser testemunhos vivos que mostram o poder transformador da graça de Deus. Ao resistirmos à tentação de amar o pecado mais do que a Deus, o mundo testemunhará a autenticidade de nossa fé e a alegria genuína que vem de viver em obediência a Cristo. Além disso, diante deste mundo em constante mudança, devemos nos envolver em oração sincera por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Assim como as almas dos mártires em Apocalipse capítulo 6, versículo do 9 ao 11, clamaram por justiça e vingança, devemos interceder em nome daqueles que estão cegos pelos prazeres do pecado, para que o amor e a verdade de Deus perfurem a escuridão e amoleçam seus corações para o arrependimento. Em conclusão, não devemos nos deixar levar pelas marés mutáveis do mundo, mas sim ancorar-nos nas verdades imutáveis da palavra de Deus. Quanto mais o mundo rejeita a Deus, mais devemos depender de sua força e orientação para permanecer firmes e sem vergonha em nossa fé, vivendo em obediência a Cristo e demonstrando seu amor às pessoas ao nosso redor. Podemos ser agentes de transformação e esperança em um mundo que precisa desesperadamente da graça salvadora de Jesus Cristo. Portanto, você pode estar se perguntando sobre o que o Apocalipse 6 tem falado o tempo todo. A resposta é um aviso sério e um chamado claro, um aviso que ecoa nas realidades que testemunhamos hoje e um chamado que exige nossa máxima atenção e resposta. Desde a decepção do anticristo até a angústia dos crentes martirizados, o Apocalipse 6 serve como um espelho refletindo o fim inevitável de um mundo que se afasta de Deus. Enquanto os 4 cavaleiros, as perturbações cósmicas e o clamor universal por refúgio subjazem à destruição iminente, a atitude dos corações resistentes à autoridade de Deus, mesmo diante da ira indiscutível, é verdadeiramente alarmante. Não é exatamente isso que vemos hoje, uma era em que a verdade é relativa, onde o prazer é buscado mais do que o propósito, onde os claros sinais de Deus são convenientemente ignorados em busca de ganhos temporários? Assim como o Apocalipse 6 retrata as tentativas desesperadas da humanidade de se esconder da ira de Deus. Muitos hoje buscam refúgio em distrações mundanas
e prazeres temporários na esperança de escapar ou negar a responsabilidade inevitável perante o Criador. Este capítulo não é apenas sobre os tempos finais, é sobre o coração da humanidade durante esses tempos. E quando comparamos isso com o mundo de hoje, percebemos que o Apocalipse 6 fala de um padrão de comportamento, de uma tendência do coração humano que já começou a se desenvolver diante de nossos olhos.